Oi, meus alunos de terceiro ano, aqui estou eu de novo nessa aula de Sociologia e hoje nós iremos iniciar o nosso segundo bimestre. Meu nome é Caroline e vamos lá. O assunto que vai reger o nosso segundo bimestre é a mudança social. São as mudanças sociais que aconteceram ao longo dos séculos em nossa sociedade. E para falar sobre isso, a gente vai analisar as seguintes temáticas: a mudança social e a sociologia, as causas da mudança social, os tipos de mudança social que são mudanças endógenas e mudanças exógenas, mudanças e revoluções. A gente vai analisar os grandes processos de transformação de alcance mundial e a mudança social no Brasil e como ela ocorre e como sentimos essa mudança social. Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a mudança social e a sociologia, sobre como é que os sociólogos eles analisam esse processo de mudança social. Primeiramente, a gente tem que entender que mudança social é toda e qualquer transformação na estrutura da sociedade ocorrida em um período de tempo relativamente curto. Alguns pensadores contrapõem o conceito de mudança social ao de evolução social, e você também pode até ter confundido. Segundo eles, a diferença do conceito está na duração. Por quê? As mudanças sociais consistem em períodos breves, enquanto a evolução social consiste em uma acumulação, em um ajuntamento de grandes números de pequenas mudanças ao longo prazo da sociedade. Outros fatores definem mudança social como qualquer alteração nas formas de vida de uma sociedade. Como as sociedades estão em constante mutação, nenhuma delas permanece igual a si mesma em dois momentos distintos da história. Então, analisando todo esse contexto agora de mudança social, a gente analisa esses conceitos de mudança social, de transformação da sociedade, de progresso, de processo e tudo mais que esses sociólogos construíram ao longo de sua jornada teórica, digamos assim. A sociologia nasceu da crise provocada pela desagregação do sistema feudal e pelo surgimento do capitalismo. É interessante que vocês saibam disso, já que isso é visto desde o primeiro ano do ensino médio, quando discute a origem e início da sociologia. Então a gente vai revisar agora alguns conteúdos com os sociólogos que a gente estuda lá no início da sociologia, no primeiro ano do ensino médio. Bora lá! As transformações decorrentes desse processo abalou todos os setores da sociedade europeia e depois atingiu a maior parte do mundo. Muitos autores se esforçaram para entender o que estava ocorrendo e por isso eles construíram várias teorias sobre mudança, processo, transformação social, e a gente agora vai destrinchar algum deles para que vocês tentem compreender melhor os teóricos que vocês estudaram no primeiro ano, agora com esse assunto, né, de mudança social. Bora lá. A mudança social para os clássicos da sociologia. As transformações e crises nas diversas sociedades constituem um dos principais objetos da sociologia. No século XIX, uma das ideias que orientavam as discussões sobre esse tema era de progresso. A ideia de progresso tinha raízes no pensamento grego e, desde a antiguidade, esteve presente no imaginário de todas as sociedades no século XVIII, com o surgimento do iluminismo, e no século XIX ela ocupou um lugar destacado e permeou o pensamento da maioria dos autores clássicos da sociologia. Então, bora lá. O primeiro deles é Auguste Comte. Vocês já devem ter ouvido falar nele, porque é um dos autores fundadores do positivismo e da sociologia, daquilo que a gente entende por sociologia, do que a gente está estudando e tudo mais. Mas agora a gente vai analisar as suas principais teorias sobre o progresso, que é uma das suas principais, né, que é a lei dos três estágios, mas bora lá. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857.
A sua obra está permeada pelos acontecimentos da França pós-revolucionária, defendendo sempre o espírito da Revolução Francesa de 1789 e criticando a restauração da monarquia, do governo monárquico. Comte se preocupou fundamentalmente com a relação entre a ordem social e a mudança ou progresso, e a gente sempre vê isso ao longo de toda a sua teoria, e eu acredito que vocês também já devem ter observado. Se não, utilizem essas aulas aqui sobre esses teóricos sociólogos como ajuda para vocês, principalmente nesse ano de ensino médio, de terceiro ano, e vamos lá. Para Comte, o progresso se fundamenta na qualidade e na quantidade do conhecimento das sociedades. Repetindo, para Comte, esse progresso, a ideia de progresso, de mudança social, de evolução, sempre isso, era na qualidade e na quantidade que as sociedades obtinham ao longo de cada etapa. Com base nisso, ele afirmou que a humanidade percorreu 3 estágios no processo de evolução do conhecimento. 3 estágios são eles: o teológico, metafísico e o positivo. Vamos saber um pouco mais deles. O primeiro estágio, o teológico, as pessoas atribuíam a entidades sobrenaturais as responsabilidades pelos acontecimentos. Essas entidades podiam ser os espíritos dos objetos, animais e plantas, que isso correspondia ao fetichismo, a vários deuses, que isso correspondia ao politeísmo, ou um Deus único e onipotente, que é o monoteísmo. Esse segundo estágio, o metafísico, que é uma transição entre o primeiro e o terceiro estágio, nesse estágio, as entidades sobrenaturais foram substituídas por ideias e causas abstratas e, portanto, racionais. Seria o momento da filosofia. Como assim, professora? Filosofia não é uma ciência? Não deveria estar no terceiro estágio? Espera aí que eu vou explicar. O terceiro estágio, o positivo, correspondeu à era da ciência e da industrialização, na qual se invocaram leis como base na observação empírica, na comparação e na experiência. Seria o momento da sociologia. Essa lei dos 3 estágios é uma lei que vai de sentido ao progresso da humanidade. Quando Auguste Comte ele construiu essa lei, ele afirmou que o estágio positivo era o estágio ideal para a humanidade, que quando a humanidade chegasse nesse estágio positivo, era o ideal. Então, esse rumo ao estágio positivo, a humanidade teve que passar pelo estágio teológico, que é onde a gente atribui as causas para os acontecimentos da realidade aos deuses, a coisas que a gente não consegue enxergar, a força dos espíritos, a força dos objetos, dos animais e das plantas. Por que está chovendo? Por que vai fazer sol? Então essas explicações as suas respostas para essas explicações eram respondidas através da força dos deuses e dos objetos, animais, entre outros. Agora, no estado metafísico, nessa transição, a filosofia surge em questão. Vocês lembram quando a gente estudou os pré-socráticos e as explicações que eles davam para o surgimento do mundo, para o surgimento da humanidade? Era uma explicação bastante assim questionável. Tinha um lá chamado Tales de Mileto que ele afirmava que a sua arqué, que o seu elemento originário para o mundo era a água. Então veja só, e outros que afirmavam que o elemento fundador era o ar, outros afirmavam que eram os 4 elementos. Então era uma explicação que já saía desse plano teológico, já saía dessa confusão de deuses, de mitos, de tudo mais, ia para um plano racional, mas não era uma explicação científica. Vocês estão entendendo? Então essa transição já era um primeiro passo para o estágio positivo, mas ainda não era um estágio positivo, era um metafísico.
Agora, o estágio positivo, de fato, correspondeu à era da ciência, da industrialização, a era onde as explicações para os acontecimentos do mundo, da humanidade, estava na comprovação e na experiência científica. E é nesse estágio positivo que nasce a sociologia, toda a construção da teoria positivista de Auguste Comte dá origem a essa disciplina que a gente está estudando, que vai mais além de uma disciplina, a essa ciência que estamos estudando, que estuda a sociedade, que estuda a socialização, que estuda a as conversas, fatos sociais, que estuda agrupamentos, que estuda mudanças sociais, tudo isso que a gente está discutindo agora nesse momento. Ordem e progresso, vamos lá. Em termos sociológicos, Comte dividiu seu sistema em dois campos, o da estática, que é a ordem, o da dinâmica, que é o progresso. Ao estabelecer a relação entre ambos, destacou a ideia de que toda mudança deveria estar condicionada pela manutenção da ordem. Então, peraí. Nesse sentido, essa opção era conservadora, pois admitia a mudança, o progresso, mas limitava a circunstância que não alterasse profundamente a situação vigente, a ordem. Para nós, os brasileiros, a relação entre estática e a dinâmica social proposta por Comte é muito clara. O positivismo influenciou muito aqui no Brasil, pois desde a instauração da República, assumiu-se no país o lema positivista, ordem e progresso, que veio do lema positivista, que eu queria que vocês procurassem para saber qual é, que norteia a ação dos que dominam nossa sociedade. Ordem e progresso. Você pode ir além, mas não pode passar daqui. Muito interessante, não é? Karl Marx é outro sociólogo muito importante que caminhou nessa ideia de mudança social e vamos entender por quê. Karl Marx nasceu em 1818 e faleceu em 1883. As ideias mais importantes de Marx sobre a razão das mudanças estruturais na sociedade estão no seu livro Para a Crítica da Economia Política de 1859. De acordo com Marx, as mudanças que ocorrem na produção da vida material econômica alteram e condicionam outras mudanças na esfera da vida social, jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas. Em seus estudos sobre as transformações sociais, Marx também analisou a Revolução Francesa, como Comte, mas considerou puramente política, já que não alterou a vida da maioria da população. Para Marx, o radicalismo de uma revolução está no fato dela ser realizada por quem é a maioria da sociedade. E só uma classe nessas condições é capaz de representar os interesses de libertação para todos e liderar uma transformação, pois esta é sempre o resultado dos conflitos entre as classes fundamentais da sociedade. No capitalismo, essas classes são chamadas de burguesia e proletariado. Para Marx, apenas o proletariado pode transformar a sociedade. Mas por que a teoria marxista atribui ao proletariado o poder revolucionário? De acordo com o sociólogo Robert Castell, a constituição de uma força de constatação, de transformação social, supõe a reunião de três condições: uma organização estruturada em torno de uma condição comum, a posse de um projeto alternativo de sociedade e o sentimento de ser indispensável para o funcionamento da máquina social. Apenas o movimento operário tinha a síntese dessas três condições. Por isso que Marx fincava no proletariado o poder de modificar, de transformar a sociedade. Por quê? Tinham seus militantes e seus aparelhos, era portador de um projeto de futuro e era o principal produto da riqueza social na sociedade industrial. Então, além de ter uma organização estruturada, que era os militantes, o operariado, eles tinham um projeto alternativo de sociedade e eles eram o principal produto da riqueza social da sociedade. E eles eram não, eles são. Nós somos.
transformação e atividade revolucionária. Entretanto, para Marx, a transformação não parte do zero. Essa mudança social não parte do nada. As transformações sempre incorporam o passado. A parte do passado que é incorporada e maneira como isso ocorre muitas vezes condicionam o resultado de mudanças futuras. Há um processo de ruptura e continuidade que depende das forças sociais em conflitos. Tais forças definem o que será preservado e o que será deixado para trás. Marx destacou o fato de que a atividade revolucionária, os indivíduos se transformam para mudar as condições sociais de quem vive. E com essa transformação, ele também observou que as revoluções só são possíveis por meio da violência, pois os que detêm o poder jamais abrem mão dele e dos seus privilégios pacificamente. Então, são essas as ideias que a gente obtém de Marx através de transformação e de mudança social. Agora a gente vai analisar essas ideias também, agora de forma diferente, a partir de um outro sociólogo chamado de Emile Durkheim. Ele nasceu em 1858 e veio a falecer em 1917. Esse autor clássico da sociologia, ao analisar a questão da mudança social, observou que na história das sociedades houve uma evolução da solidariedade mecânica para a orgânica, por causa da crescente divisão do trabalho. Ele analisa também essas questões de trabalho, mas agora de outras questões. E mais uma vez sobre mudança social, e sempre de uma forma evolutiva, de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica. Caso vocês não saibam o que é solidariedade mecânica ou orgânica, eu trago aqui a definição das duas. A solidariedade mecânica tem por base a semelhança e decorre da adesão total dos indivíduos ao grupo, no qual a consciência individual são determinadas pela consciência coletiva. Caracteriza as sociedades pré-capitalistas. É aquela sociedade que se baseia mais na consciência coletiva, mais na união e não tem muita divisão do trabalho. Muitas trabalham na mesma coisa ou em coisas parecidas. E sempre vão partindo para um interesse comum, né? Que se ajudem. Já a solidariedade orgânica baseia-se nas diferenças entre os indivíduos que necessitam cooperar uns com os outros e implicam o desenvolvimento da divisão social do trabalho. Essa solidariedade orgânica já parte dessa crescente divisão do trabalho, como Durkheim fala e como a gente já falou já no início desse tópico. Caracteriza as sociedades capitalistas, pois há uma ampla divisão de tarefas e funções. A consciência já não é mais aquela consciência coletiva, mas aquela consciência estruturada, mas sim várias consciências individuais e cada um já pensando por si próprio. Então, assim, a passagem de um tipo de solidariedade a outro resulta na transformação estrutural da sociedade e leva à evolução histórica da sociedade. Então, é aí onde a gente observa essa mudança social em Emile Durkheim. Para ele, isso deve aos fatores como a expansão urbana e o crescimento industrial. A concentração de pessoas em determinado território promove a diferenciação de atividades e a divisão do trabalho, intensifica as interações, torna mais complexas as relações sociais e muda a qualidade dos vínculos sociais, que passam a se basear na dependência mútua. Como, por exemplo, é quando um vilarejo ou uma sociedade bem pequenininha começa a crescer, como foi o que aconteceu na expansão urbana e no crescimento industrial. Antes dela passar por essa expansão urbana e por esse crescimento industrial, as pessoas viviam nesse laço de solidariedade mecânica, onde que eles tinham uma consciência coletiva que os uniam e o tornavam dependentes dessa sociedade por meio da solidariedade mecânica, sem divisão do trabalho. E quando veio a expansão urbana e esse crescimento industrial, com as divisões do trabalho, com as pessoas, muitas pessoas nesses únicos lugares, as relações sociais foram ficando mais complexas.
foram criando novos tipos de vínculos sociais, que antes os vínculos sociais eram a maioria bem tradicionais, familiares, ou aquelas famílias que viviam como vizinhos, mas que tinham os laços bem tradicionais e amigáveis. E depois, com essa expansão urbana, com esse crescimento industrial, né, tão grande, as pessoas começam a se basear nessa dependência mútua, e não mais nessa consciência individual, nessa dependência tradicional. Então, para a gente compreender um pouco, eu trouxe aqui essa tabela com alguns aspectos de diferenciação da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. É difícil de falar essa palavra, muito rápido. E a gente pode observar essa dicotomia. Essa tabela aí é construída por um sociólogo polonês, Piotr Stonka. Eu não vou conseguir pronunciar esse nome, eu tentei. Os aspectos de diferenciação são os caráter de atividades, e bora lá, vamos seguir, eu vou lendo e a gente vai seguir. O caráter das atividades na solidariedade mecânica eram similares e uniformes. A maioria tinha os mesmos, parecidíssimos os trabalhos. Quando um não era cortador, o outro plantava. Quando um não era isso, o outro fazia coisas basicamente parecidas. Não vou dizer que todos trabalhavam na agricultura, mas um comercializava o produto, o outro fazia outra coisa, mas eram bastante similares e uniformes. Já na solidariedade orgânica, a gente percebe uma alta diferenciação nessas atividades. Com a expansão industrial, revolução industrial, indústrias, máquinas, tudo mais, a gente percebe claramente as diferenciações nessas atividades. E o principal vínculo social. O vínculo que unia a solidariedade mecânica era aquele consenso moral e religioso. As pessoas basicamente pensavam a mesma coisa, viviam da mesma coisa e tinham a mesma religião. Agora, na solidariedade orgânica é essa complementaridade e a dependência mútua. Como é? É depender um do outro, mas só para essa questão do trabalho, para sobreviver, essa divisão do trabalho, essa dependência de relação de trabalho, e não mais essa ligação da consciência coletiva que antes tinha. E a posição do indivíduo na solidariedade mecânica, o coletivismo com ênfase num grupo. O indivíduo, ele pensava sempre no coletivo. Agora, com a solidariedade mecânica, com a solidariedade orgânica, que é a solidariedade que vivemos na sociedade capitalista, o individualismo dominante, com ênfase nos indivíduos autônomos. Nós pensamos no nosso próprio eu. A estrutura econômica da solidariedade mecânica eram grupos isolados, autárquicos, ou seja, autogovernantes e autossuficientes. Dependiam de si mesmos, do seu próprio comércio, da agricultura de subsistência, da sua própria venda, circulação de produtos e tudo mais. Agora, na solidariedade orgânica, o que a gente vê é a divisão do trabalho, várias divisão altamente diferenciado, como a gente viu no primeiro tópico, dependência mútua, e entre grupos havia o intercâmbio de produtos, porque essa dependência mútua faz com que esse intercâmbio de produtos exista, porque faz com que essa relação que o indivíduo tem com outro indivíduo seja apenas para o trabalho, seja apenas para a comercialização do trabalho. E o controle social existe na solidariedade mecânica, o controle social existe através das leis repressivas para a punição de ofensas, como direito penal. A gente observa aqui essas leis repressivas para a punição de ofensa, algo mais pessoal. Punição de ofensa dirigida a mim, por exemplo. Já na solidariedade orgânica, o controle social é leis restritivas para salvaguarda de contratos. A gente percebe esse afastamento mais da minha individualidade, agora a salvaguarda de contratos, por exemplo, contratos referentes a contrato de trabalho, não mais a minha pessoa, mas sim a minha estadia em uma determinada empresa.
Então, assim, gente, voltando, então, assim, a gente pode perceber como é que essa mudança social é percebida nesse sociólogo tão conhecido como Emile Durkheim. E muita gente para pensar, pouca gente para pensar, o contrário. Outro sociólogo bastante conhecido é o Max Weber, e eu acredito que é o último sociólogo que a gente vai ver nessa aula, é, que também aborda essas questões da mudança social. Ele nasceu em 1864 e veio a falecer em 1920. Como vimos, Karl Marx utilizou as categorias sociológicas macro com relação de produção e forças produtivas. Já Weber, diferentemente, ele procura centrar suas análises nas ideias, ações, crenças, valores individuais e coletivos que permitiam essa mudança social. Então, ele foi um sociólogo que saiu desse campo econômico, dessa força de produção, dessa relação de produção, esse campo macro, e foi para esse campo mais subjetivo, mas que também atinge essa mudança social, que também constrói essa mudança social que a gente está falando. Apesar de sua perspectiva estar voltada para grandes unidades territoriais e longos períodos históricos, bem como para grandes mudanças sociais e históricas. Na sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber desenvolveu a ideia de que a ética protestante foi fundamental para o surgimento do capitalismo. Como assim, professora? Vou explicar. Pois esse espírito da ética protestante, esse espírito, ele vai explicar bem direitinho, pois propiciou mais acumulação de capital ao valorizar o trabalho, um modo de vida disciplinado, responsável e racional, sem gastos ostentatórios, sem sair esbanjando assim os seus gastos. Então, essa ética protestante modificou essa mentalidade do indivíduo que a partir a partir de estar centralizado nessa ética, começava a disciplinar os seus gastos. Ele enfatizou também o esforço individual dos capitalistas que procuravam utilizar o cálculo racional para garantir a eficiência na produção de mercadorias, tendo como objetivo o ganho monetário, o ganho de din-din. Weber também analisou a mudança social com base em tipos de ideias de ação e de dominação. Marx e Weber agrupou as ações sociais em 4 tipos: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. E a gente vai observar essas 4 ações. Vai sim, e aos tipos de dominação. Vai sim. Por quê? Porque eu quero que a gente compreenda também em Marx e Weber essa análise da mudança social, como é que ele analisou essa mudança social. Além dessa mudança, dessa mentalidade capitalista que foi responsável também por gerar uma mudança social, ele também traz essas ações e esse tipo de dominação. Bora lá, devagarzinho, para ninguém se confundir. Vamos lá. Os tipos de ação. São 4 ações. A primeira delas é a ação tradicional. Tem por base a tradição familiar, um costume arraigado. É um tipo de ação que se adota quase automaticamente, sem perceber, reagindo aos estímulos habituais e por imitação. É aquele estímulo, é aquela ação tradicional, aquilo que eu carrego desde a tradição familiar e que eu tenho em mim que eu não percebo. Vem por imitação, aquilo que eu venho imitando da minha mãe, aquilo que eu venho imitando da minha avó. Então, bora para a ação afetiva. Essa ação afetiva tem o sentido vinculado aos sentimentos e estados emocionais de qualquer ordem na busca da satisfação e desejos. É aquilo que eu faço para satisfazer os desejos, mas eu tenho que ter uma afetividade em relação a isso. Eu tenho que gostar, eu tenho que querer, eu tenho que buscar realmente para me satisfazer. Já essa ação racional com relação a valores fundamenta-se em convicções e valores éticos.
valores. Esses valores podem ser éticos, estéticos, religiosos ou de qualquer outro tipo, contanto que seja valores. O indivíduo age com aquilo que acredita. Eu tenho um determinado valor, eu acredito isso aqui para mim. E então eu vou agir, as minhas ações serão regidas a partir desse valor. Essa é a ação racional com relação a valores. Agora vamos para a ação racional com relação a fins. Eu sei que é um monte de palavrinha, mas a gente anotando, vocês aí anotando no caderno de vocês, vai dar para diferenciar todas essas ações e lembrar, por quanto vocês forem estudar isso aí, vocês vão lembrar. Essa ação racional com relação a fins fundamenta-se num cálculo com base na qual se procuram estabelecer os objetivos racionalmente avaliados. Então, essa questão de valores, essa questão de afetividade, essa questão de tradição familiar cai por terra, porque agora os meus objetivos serão racionalmente calculados e perseguidos os meios para alcançá-los. Nesse tipo de ação, o indivíduo programa, pesa, mede, calcula, analisa as consequências em relação ao que pretende obter. Então é tudo uma questão calculada, tudo uma questão decisiva. Então a gente percebe isso na nossa sociedade, não é? Então é por essa evolução, por esse tipo de progresso, mudança social, que o nosso sociólogo aqui, Max Weber, analisa essa mudança social, com ênfase nessas ideias de ação e nas ideias de dominação. Agora vamos para ideias de dominação, os tipos de dominação. São 3 tipos de dominação: dominação legal, dominação tradicional e dominação carismática. A dominação legal é onde qualquer direito pode ser criado e modificado através de um estatuto sancionado corretamente, tendo a burocracia como sendo o mais puro dessa dominação. A obediência se presta não à pessoa, em virtude do próprio direito, mas à regra. A dominação tradicional, onde a autoridade é pura e simplesmente suportada pela existência de uma fidelidade tradicional. O governante é o patriarca ou senhor. Os dominados são os súditos e o funcionário é o servidor. O patriarcalismo é o tipo mais puro desta dominação. Presta-se obediência à pessoa por respeito, em virtude da tradição de uma dignidade pessoal que se julga sagrada. Já a dominação carismática, onde a autoridade é suportada graças a uma devoção afetiva por parte dos dominados. Ele põe as suas crenças transmitidas por profetas sobre o reconhecimento que pessoalmente alcança os heróis e os demagogos durante as guerras e revoluções, nas ruas e nas tribunas, convertendo a fé e o reconhecimento em deveres invioláveis que lhes são devidos pelos governados. A obediência a uma pessoa que se dá devido às suas qualidades pessoais. Então, essa dominação, como eu sou dominado, como cada sociedade é dominada, como cada fase da história era dominada, foi estudada também por Max Weber e analisada com um tipo de mudança social. A primeira dela, dominação carismática, depois da dominação tradicional e depois dominação legal, que são esses tipos de mudança social que, atrelado aos tipos de ação, a gente pode verificar em cada tipo de sociedade. Então, quer dizer que é apenas a dominação carismática que vai analisar, por exemplo, uma determinada fase da história. Não, ela tem que estar atrelada a um determinado tipo de ação. Por exemplo, ação tradicional atrelada à dominação carismática. Ação afetiva atrelada à dominação carismática, por exemplo, quando uma ação de uma determinada sociedade, de um determinado indivíduo, tem sentido vinculado aos sentimentos e estados emocionais de qualquer ordem na busca de satisfação dos objetos.
E essa dominação carismática também, ele põe as suas crenças transmitidas por profetas e reconhecimentos. A obediência é uma pessoa que se dá devido às suas qualidades pessoais. Então a gente percebe a semelhança. Mas agora a gente vai perceber como é que essas sociedades elas foram evoluindo e essa mudança foi caracterizada. As sociedades elas se modificaram a partir de uma ação afetiva e dominação tradicional, que era o que que a gente percebia antes vamos supor, antes do capitalismo, e passariam por outras combinações de ação, passaria por outras combinações de ação, ação afetiva e dominação tradicional, ação racional com relação a valores e dominação legal, até chegar ao estágio, vamos supor assim, parafraseando Auguste Comte, até o estado positivo. Mas não que isso seja positivismo, mas até chegar ao estágio considerado ideal. Então eles passavam por várias combinações de ação e dominação até chegar às formas sociais com predomínio de ação racional vinculada a fins e dominação legal burocrática, que é a ação racional, que a gente viu a segunda ação racional vinculada a fins, que é aquela ação vinculada a não mais às bases tradicionais familiares e nem mais a valores, ao que eu acho que aquilo que eu acredito, mas sim aquelas ações calculadas, quando eu peso, quando eu faço realmente, calculo as consequências e tudo mais. E essa dominação legal burocrática, ela também é aquela dominação que está muito atrelada à burocracia, e a obediência não se presta, a obediência se presta não à pessoa, mas sim à regra. Então, assim, haveria então a tendência a um aumento na racionalização das ações sociais e na burocratização da dominação. Para Weber, burocratização crescente seria um entrave a qualquer processo de mudança social. Em uma sociedade administrada por diversos instrumentos controladores, a mudança estaria sempre limitada pela ação burocrática. Em uma sociedade, ao recorrer aos tipos de ideias de ação e dominação para analisar a mudança, Weber aproxima de Durkheim, que, como vimos, utilizou as suas abordagens os tipos de solidariedade social, porque também ele faz uma análise partindo de uma solidariedade mecânica para ir para uma orgânica. E Weber faz essas ações sociais, ele pega essa ação afetiva e dominação tradicional até uma ação racional vinculada a fins e dominação legal burocrática. Mas ele afasta-se da teoria de Durkheim ao desenvolver uma análise complexa histórica, uma análise mais complexa que vai mais a fundo. E em relação a Marx, é possível notar algumas diferenças importantes, principalmente porque Marx ele vai nesse amplo macro, né? Ele pega essas relações mais econômicas, trabalhísticas e tudo mais. E a gente percebe também que essas diferenças estão na origem do capitalismo e da mudança social. Para Marx, o processo de mudança é determinado pelo papel de produção na vida material, que interfere nas outras esferas da vida social. Então, para Marx, essa vida material vai interferir na vida social. Como assim? O trabalho, a economia, as relações de produção, força produtiva, tudo mais que Karl Marx fala, vai interferir na vida social. Relação social, religião, todas as questões. E já para Weber, muitas são as causas da mudança social, e ele acredita que são as esferas da vida social que vai modificar essa vida material. E todas dependem da compreensão das ações racionais humanas que a impulsionam. E outra coisa que a gente pode compreender também em Marx é que em Marx e em Weber, essa relação entre eles dois, é que não na relação apenas deles dois, né? Na relação dos quatro, que foi Auguste Comte,
Karl Marx, Durkheim e Max Weber, ambos sociólogos que deram início à sociologia e partiram dessa ideia do progresso, partiram dessa ideia, dessa teleologia, que é o sentido de que toda a história tem uma finalidade, toda a história tem um fim, que parte dessa palavra, desse prefixo telos, que significa fim, que todos esses sociólogos eles partiram de algo que estava, não vou dizer a palavra incorreto, mas que precisava ser ajustado até um estado ideal, para um considerado estágio positivo, para outro considerado comunismo, para outro considerado solidariedade orgânica, para outro considerado ação com relação a ação racional vinculada a fins e dominação legal burocrática, mas todos eles partiram de uma realidade que precisava ser ajustada até uma realidade que para eles era considerada ajustada. E eu espero que vocês tenham compreendido toda essa questão de mudança social com esses sociólogos e a gente tem muito mais para compreender, a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto. É muito interessante falar sobre mudança social, principalmente falar sobre os motivos de mudança social, sobre revoltas e revoluções. É muito legal. Então, assim, uma das coisas que eu vou passar para vocês hoje é essa análise desse filme aí que eu já assisti já na faculdade e eu queria passar para vocês agora. E na faculdade, em casa também, é muito legal. E uma ficha também de exercícios que eu vou passar para vocês fazerem. E como eu falei no vídeo de filosofia, é que eu preciso que vocês me mandem essa atividade realmente regularmente. Eu passo essa semana, vocês me mandam até a próxima semana, porque até esse domingo eu não vou mais receber a atividade da unidade passada. Então, mandem em brasa aí para não acumular e para vocês também não se prejudicar nas questões das pontuações, tá bom? Então, vamos lá. O filme que eu vou pedir para vocês analisar é Blade Runner, O Caçador de Androides. Ele é muito legal. É um filme de 1982, tem o mais recente também, só que eu não assisti o recente, eu assisti esse aí. Então, para a gente fazer essa discussão, eu queria também que vocês assistissem esse aí e vocês vão fazer uma análise e uma reflexão sobre as questões que o filme traz a respeito do uso de novas tecnologias, a respeito de mudança, revolução, humanidade, desumanidade, progresso e tudo mais. É um filme muito rico que fala sobre um monte de coisa. E principalmente qual é a narrativa de progresso que esse filme constrói e o que é o progresso no contexto dessa filmografia e qual é a mudança social em questão. Essa análise eu queria que fosse digitada, também escrito, mas eu também queria que a gente pudesse debater em grupo. No dia dessa semana, num grupo do WhatsApp de vocês, aquele grupo que a gente está lá dentro com os alunos, com vocês, né? Que a gente pudesse debater depois que vocês assistissem. Aí vocês me dão esse feedback, se é possível esse debate, depois que você já tivesse assistido e feito essa análise, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi muito rica, não foi, gente? Foi muita coisa bem além do tema, dentro do tema, fora do tema. Foi bastante legal. E também ajudou vocês, que muitos não tinham tido esses conteúdos dos primeiros sociólogos no primeiro ano. Então, vocês anotem aí, façam revisão, busquem mais coisas também. Faz o exercício também que ajuda para fixar os conteúdos. E eu espero que eu tenha ajudado vocês nessa empreitada de estudar em casa. Contem comigo, viu, minha gente? Tchau e até a próxima aula, tá bom? Tchau!